Olá, amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Louvarei a Ti, Senhor. Que alegria ter vocês aqui conosco para mais um momento de reflexão na Palavra de Deus. Hoje vamos mergulhar em uma das histórias mais poderosas e emocionantes da Bíblia, uma jornada de fé, perda e redenção que nos ensina sobre a soberania e o amor incondicional de Deus, mesmo nos momentos mais sombrios. Vamos falar sobre a vida de Jó. Imagine um homem chamado Jó. Ele não era apenas um homem bom. A própria Bíblia o descreve como íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Ele vivia na terra de Uz e era o homem mais rico de todo o Oriente. Tinha 7 filhos e 3 filhas, possuía milhares de ovelhas, camelos, bois e jumentas, além de muitos servos. Sua vida era uma bênção visível, um testemunho do favor de Deus. Todos os dias, após os banquetes que seus filhos davam, Jó se levantava de madrugada e oferecia holocaustos por cada um deles, pois pensava, talvez meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seus corações. Que pai zeloso, que homem de fé! Mas, nos céus, uma cena se desenrolava. Em um dia em que os anjos se apresentavam perante o Senhor, Satanás também apareceu entre eles, e o Senhor perguntou a Satanás: "De onde você vem?" Satanás respondeu: "De rodear a terra e passear por ela." Então, o Senhor, com orgulho de seu servo, perguntou: "Você reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal." Satanás, com seu coração acusador, respondeu: "Será que Jó teme a Deus por nada? Por acaso não o cercaste de proteção, a ele, à sua família e a tudo o que ele tem? Abençoaste o trabalho de suas mãos, e seus rebanhos se espalharam por toda a terra. Mas estende a tua mão e toca em tudo o que ele tem, e verás se ele não te amaldiçoa na tua face." Satanás estava dizendo que a fé de Jó era interesseira, que ele só amava a Deus por causa das bênçãos. Então, o Senhor, conhecendo o coração de Jó, e permitindo que sua fé fosse provada e purificada como ouro no fogo, disse a Satanás: "Pois bem, tudo o que ele tem está em suas mãos. Só não estenda a mão contra ele." E Satanás se retirou da presença do Senhor, pronto para lançar seu ataque. A tragédia não demorou. Um dia, enquanto os filhos e filhas de Jó comiam e bebiam na casa do irmão mais velho, um mensageiro chegou correndo e disse a Jó: "Os bois estavam arando e as jumentas pastando por perto, quando os sabeus atacaram e os levaram. Mataram os servos à espada, e só eu escapei para lhe contar." Mal ele tinha acabado de falar, e outro mensageiro chegou dizendo: "Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, e só eu escapei." Enquanto este ainda falava, veio outro e disse: "Os caldeus formaram 3 tropas, atacaram os camelos e os levaram, matando os servos à espada, só eu escapei." E a dor mais profunda ainda estava por vir. Um quarto mensageiro chegou e anunciou: "Seus filhos e filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou sobre eles e todos morreram. Só eu escapei para lhe contar." Conseguem imaginar a dor deste homem? Em um único dia, Jó perdeu sua riqueza, seus servos e, o mais terrível de tudo, todos os seus 10 filhos. A dor era insuportável. Diante de uma calamidade tão avassaladora, qual foi a reação de Jó? Ele se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça, prostrou-se com o rosto em terra e adorou. Sim, ele adorou. E suas palavras ecoam pela eternidade: "Nu saí do ventre de minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor." Em tudo isso, a Bíblia diz que Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Mas a prova não havia terminado. Novamente, Satanás se apresentou diante de Deus, que mais uma vez exaltou a integridade de Jó. Satanás, insistente, argumentou: "Pele por pele. Tudo o que um homem tem, ele dará por sua vida. Mas estende a tua mão e fere a sua carne e os seus ossos, e verás se ele não te amaldiçoa na tua face." E o Senhor permitiu, dizendo: "Ele está em suas mãos, mas poupe a vida dele." Então Satanás feriu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Jó sentou-se sobre cinzas e pegou um caco de telha para se coçar. Sua própria esposa, vendo seu sofrimento extremo, disse: "Você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra." Mas Jó, mesmo em sua agonia, repreendeu-a:
Você fala como uma insensata. Receberemos de Deus o bem e não o mal. E mais uma vez, em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Foi nesse momento que 3 amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar, vieram consolá-lo. Ao vê-lo de longe, mal o reconheceram. Começaram a chorar alto, rasgaram suas vestes e lançaram poeira sobre a cabeça. Sentaram-se com ele no chão por 7 dias e 7 noites, e ninguém lhe disse uma palavra, pois viam que seu sofrimento era muito grande. Depois desses 7 dias de silêncio, Jó finalmente abriu a boca e amaldiçoou o dia em que nasceu. Ele não amaldiçoou a Deus, mas a sua própria existência. Ele clamou, questionou, expressou sua angústia profunda, e o que se seguiu foi um longo debate com seus amigos. Eles, com boas intenções, mas com uma teologia falha, tentaram convencer Jó de que ele devia ter cometido algum pecado oculto para merecer tanto sofrimento. Eles argumentavam que Deus é justo e só castiga os pecadores. Jó, por sua vez, defendia sua integridade. Ele não entendia o porquê de tanto sofrimento, mas sabia em seu coração que não havia feito nada para merecer aquilo. Ele ansiava por um mediador, alguém que pudesse apresentar seu caso a Deus. Em meio à sua dor, ele profere uma das mais belas declarações de fé de toda a Bíblia. Eu sei que o meu Redentor vive, e que no fim se levantará sobre a terra, e depois que o meu corpo estiver destruído, ainda em minha carne verei a Deus. Que esperança! Mesmo no fundo do poço, Jó se agarrava à certeza de que seu Redentor vivia. Após os discursos de seus amigos e as respostas de Jó, um jovem chamado Eliú, que ouvira tudo em silêncio, toma a palavra. Ele repreende tanto os amigos de Jó por condená-lo injustamente, quanto o próprio Jó por se justificar demais em vez de justificar a Deus. Eliú prepara o caminho para a manifestação do próprio Deus. E então, do meio de um redemoinho, o próprio Senhor fala com Jó. Deus não responde às perguntas de Jó sobre o porquê de seu sofrimento. Em vez disso, Deus faz perguntas a Jó. Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Você já deu ordens amanhã ou mostrou a alvorada ao seu lugar? Deus revela sua majestade, sua sabedoria e seu poder sobre toda a criação, desde as estrelas no céu até os animais mais selvagens. Diante da grandiosidade de Deus, Jó se humilha. Ele percebe sua pequenez e a limitação de seu entendimento. Ele responde ao Senhor: Eu sou indigno. Como posso te responder? Ponho a mão sobre a minha boca. Falei uma vez, mas não tenho resposta. Sim, 2 vezes, mas não direi mais nada. Ele reconhece a soberania de Deus e se arrepende em pó e cinza. Ele não se arrepende de um pecado específico que causou seu sofrimento, mas de sua presunção em questionar os caminhos de um Deus tão magnífico. Depois disso, o Senhor repreendeu os amigos de Jó, pois não falaram o que era reto a seu respeito, como fez Jó. E Deus ordenou que eles oferecessem um sacrifício, e que Jó orasse por eles, para que fossem perdoados. E Jó, mesmo depois de tudo o que ouviu deles, orou por seus amigos. Que exemplo de perdão! E a Bíblia termina a história de Jó com uma restauração gloriosa. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que possuía antes. Todos os seus parentes e conhecidos vieram consolá-lo e lhe deram presentes. O Senhor abençoou a última parte da vida de Jó mais do que a primeira. Ele teve outros 7 filhos e 3 filhas, e suas filhas eram as mulheres mais bonitas de toda a terra. Jó viveu mais 140 anos e viu seus filhos e os filhos de seus filhos, até a 4ª geração. Amados, a história de Jó nos ensina que o sofrimento não é necessariamente um sinal do desagrado de Deus. Ensina-nos que, mesmo quando não entendemos os caminhos do Senhor, podemos confiar em sua soberania, em seu amor e em seu plano perfeito. Jó permaneceu fiel em meio à perda inimaginável, e sua fé foi recompensada. Que possamos, como Jó, declarar em meio às tempestades da vida: O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada pela palavra. Se esta mensagem tocou seu coração, deixe seu gostei. Compartilhe com alguém que precise ouvir. E claro, se inscreva no canal Louvarei a Ti, Senhor, para não perder nossos próximos estudos. Que a graça e a paz do nosso Redentor, que vive, estejam com todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.